Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir no estudo da termodinâmica. Hoje nós vamos falar de calorimetria. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo do nosso canal é o estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Vamos iniciar o estudo da calorimetria falando do calor, o que vem a ser calor, e diferenciando calor de temperatura. Se colocarmos um corpo sólido quente a 100 graus Celsius, por exemplo, imerso em água fria a 6 graus, passado um certo tempo observaremos que a temperatura da água subirá e a do objeto diminuirá, até que os materiais estabeleçam um equilíbrio térmico. Imagine vocês pegar um pedaço de ferro quente e botar dentro da água. O ferro vai diminuir a sua temperatura e a água vai aumentar sua temperatura. O que ocorre nesse caso é que o corpo quente tem suas moléculas em alto estado de agitação e transmite para a água parte da agitação de suas moléculas. Obviamente que o estado de menor temperatura da água fria provoca também uma redução na agitação das moléculas do objeto. E isso acaba por desencadear o equilíbrio térmico, ou seja, as moléculas do conjunto acabam por ter o mesmo nível de agitação. Pois bem, o que acontece aqui, o que está sendo dito aqui é o seguinte: o corpo mais quente tem alto grau de agitação de suas moléculas. Isso é temperatura, né? A gente falou disso. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Essa agitação das moléculas do objeto quente se transfere para o objeto frio, fazendo com que as moléculas do objeto frio ganhem energia cinética, aumentem sua energia cinética. Mas o corpo que está com menos agitação de suas moléculas também transfere essa menor agitação para o corpo que está mais quente. E isso vai acontecendo até que haja o mesmo nível de agitação das moléculas tanto de um corpo quanto do outro. É isso que é o equilíbrio térmico. Caso ambos os materiais estejam isolados da ação externa, esse processo acontecerá exclusivamente entre os dois materiais em questão. Olha só, no exemplo que eu dei, quando a gente coloca um pedaço de ferro quente dentro da água, todo mundo imediatamente visualiza esse processo. A água vai aumentando sua temperatura e o objeto vai diminuindo sua temperatura. Depois que eles entram em equilíbrio térmico, como eles não estão isolados do ambiente, o conjunto começa a trocar calor com o ambiente, até que entre em equilíbrio térmico também com o ambiente. Mas imaginem que fosse possível isolar tanto o pedaço de ferro quanto a água. Eles estariam trocando calor apenas entre eles, sem a influência externa do ambiente. A essa transferência de energia do corpo mais quente para o corpo mais frio chamamos de calor. Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Já calor é a energia que é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, calor é a energia que é transferida de um corpo para o outro exclusivamente devido à diferença de temperatura existente entre dois corpos. Exceto em casos em que ocorre mudança de estado de agregação de moléculas durante a troca de calor, ocorre que, à medida que o corpo quente for cedendo calor, ele vai diminuindo sua temperatura. À medida que o corpo frio for recebendo calor, ele vai aumentando sua temperatura. Nós falamos disso no slide anterior. Esse processo terminará quando as temperaturas se igualarem. É o equilíbrio térmico. Também falamos disso anteriormente. Pessoal, estado de agregação das moléculas são os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, tudo bem? Ainda sobre o calor, agora dito de outro modo. O calor é uma forma de energia que se manifesta quando há uma diferença de temperatura entre dois corpos colocados próximos ou em contato mútuo. Por outro lado, é um erro pensarmos que o corpo que cede calor possui mais energia que o outro. Ele tem apenas maior temperatura que o outro.
De fato, né? O fato das moléculas do corpo mais quente estarem mais agitadas não significa que ele tem mais energia que o outro. Ele apenas tem uma forma de energia diferente do outro corpo, né? Ele tem mais energia cinética do que o outro corpo, ok? Então é uma imprecisão dizer que porque um corpo está mais quente, ele tem mais energia. Ele apenas tem maior agitação no estado de suas moléculas, ok? Aqui, ó, nós temos um gráfico. Eu vou dizer aqui que isso aqui é a temperatura, ó, do ferro e aqui da água, tudo bem? A gente percebe aqui no gráfico, ó, que a temperatura do ferro quente, no exemplo que eu dei lá no início, né? A temperatura do ferro quente vem diminuindo em contato com a água fria e a água fria vem aumentando sua temperatura até que ambos estabelecem o equilíbrio térmico, tá vendo aqui? Esse gráfico representa exatamente isso. Aqui é o eixo das temperaturas, θ, e aqui do tempo. À medida que o tempo passa, isso vai ocorrendo e cessa esse processo quando os corpos entram em equilíbrio térmico. Energia térmica e diferença de temperatura. A energia relacionada com a temperatura de um corpo, damos o nome de energia térmica. A energia térmica está relacionada com o movimento aleatório e de vibração das moléculas de um sistema. Um aumento de temperatura produz um aumento nessa vibração por causa do aumento da energia cinética de vibração, e isso faz aumentar a energia térmica. Claro que com os corpos mais frios acontece o processo inverso. A energia térmica é uma propriedade das partículas, isso é importante, que constitui um sistema e por isso está contida nos corpos. É uma propriedade do próprio material, dos corpos, né? Enquanto o calor é uma forma de energia que se transfere de um corpo para o outro. A gente já viu isso aqui pra caramba quando falamos de calor. São, portanto, formas de energia diferentes e em locais diferentes, mas ambas obedecem o princípio da conservação de energia. Então, energia térmica é uma propriedade que o próprio corpo possui. A energia térmica ela não é transferida, ela está contida nos corpos. Em outras palavras, não se deve dizer que o calor é uma energia contida no corpo. Por isso que é impreciso a gente dizer que está sentindo calor, né? Não é uma forma tecnicamente correta de se expressar, apesar de no nosso dia a dia todo mundo entender o que significa essa frase. Pois o calor é apenas uma forma de energia transferida de um corpo para o outro. A energia contida nos corpos, relacionada com sua temperatura, é a energia térmica. O que regula a transferência de energia na forma de calor é a temperatura. Enquanto houver diferença entre a temperatura dos corpos, haverá troca de calor. Troca, na verdade, entre aspas aqui, né, gente? Porque o que acontece é que o calor sai do corpo mais quente para o mais frio, ok? Não existe nenhuma relação entre as quantidades de energia térmica dos corpos e a troca de calor entre eles. Em outras palavras, o que está sendo dito é o seguinte: a troca de calor acontece exclusivamente por causa da temperatura. Mais ainda, a energia térmica não tem nada a ver com a transferência de calor e com a temperatura, tudo bem? Vamos observar os seguintes exemplos, ó. Consideremos dois recipientes contendo dois líquidos, o líquido A e o líquido B, tais que o número de moléculas de B seja muito maior do que o de A. Pessoal, se o número de moléculas de B é maior que o de A, B tem mais energia térmica do que A, ok? Contudo, caso as temperaturas dos dois líquidos sejam iguais a θ, então eles estão à mesma temperatura θ, ao misturarmos os dois líquidos, a temperatura θ permanecerá a mesma para ambos. Afinal, já haverá equilíbrio térmico. Então o que ele está dizendo é o seguinte, ó, aqui nós temos um líquido B que tem mais energia térmica do que o líquido A. Mas eles estão à mesma temperatura. Se misturarmos um com o outro, a temperatura se mantém, mesmo o líquido B tendo mais energia térmica que o líquido A. Ou seja, está comprovado aqui que a quantidade de energia térmica não tem relação com a transferência de calor. Aqui eu tenho o líquido A com o B juntos
e a temperatura se manteve a mesma, mesmo com o líquido B de maior energia térmica tendo sido posto em contato com o líquido A. Agora nós vamos ver o próximo exemplo. Então agora vamos ver o que acontece na outra situação. Consideremos agora dois líquidos A e B e que eles estejam nas mesmas condições do exemplo anterior, mas com temperaturas diferentes para A e para B, tais que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Por exemplo, ao misturarmos os líquidos, haverá transferência de calor de A para B. Ou seja, B tem mais moléculas e tem maior energia térmica, mas ele tem menos temperatura que o líquido A. Colocados em contato os líquidos A e B, A transferirá calor para B. É o que está dizendo ali em cima, aqui o líquido A e B misturado. Quando nós colocamos o líquido A junto do líquido B, o líquido A, mesmo com menos energia térmica, transfere calor para o líquido B, porque ele está a uma temperatura maior que o líquido B. E essa transferência vai ocorrer até que haja o equilíbrio térmico, comprovando que não há relação entre a transferência de calor e a energia térmica. O calor tem relação com a diferença de temperatura. Em resumo, no primeiro caso não ocorreu transferência de calor, pois os líquidos já estavam com a mesma temperatura. Já no segundo, independente da quantidade de energia térmica do corpo, houve transferência de calor em decorrência da diferença de temperatura. Calor sensível. Vimos que o calor é uma forma de transferência de energia do corpo mais quente para o mais frio, diminuindo assim a temperatura do mais quente e aumentando a do mais frio. Falamos muito disso, né? Entretanto, pode acontecer de haver troca de calor com os corpos, mantendo sua temperatura constante. Isso ocorre quando um dos corpos está mudando seu estado de agregação. Pessoal, quando a gente esquenta o gelo, ele começa a derreter. Todo mundo sabe disso. Isso, todo mundo vivencia esse tipo de experiência no dia a dia. Mas a temperatura do gelo para a parte que está fundida permanece a mesma durante todo o processo de transformação do gelo em água. Nós vamos ver isso adiante, tudo bem? É isso que ele está dizendo aqui. A água em estado líquido tem sua temperatura máxima a 100 graus Celsius. Por isso, ao mergulharmos um termômetro em água fervente, veremos que a medida não ultrapassará esse valor. Isso se deve ao fato da água estar mudando seu estado. Bom, se eu mergulhar um termômetro na água e colocar a água no fogo, a gente vai ver o termômetro aumentando sua temperatura. Quando o termômetro chegar a 100 graus, nós não perceberemos mais alteração na temperatura da água. Isso por quê? Porque a água está virando vapor. Então o termômetro não consegue captar essa temperatura maior do que 100 graus, exatamente pelo fato da água estar mudando o seu estado. Então, o máximo que a gente consegue ter de temperatura da água em estado líquido é 100 graus Celsius, ok? O calor que, ao ser trocado por um sistema, produz variação de temperatura é denominado calor sensível, ok? Então, o calor sensível é esse calor, é o calor que acontece quando a matéria está no mesmo estado de agregação, produzindo a variação de temperatura dentro do mesmo estado de agregação que a matéria se apresenta, ok? E por isso que a gente pode perceber essa variação pelo termômetro. Cálculo da quantidade de calor sem mudança de fase. Aqui veremos situações em que há transferência de calor por parte de uma fonte térmica sem que em nenhum momento haja mudança de fase. Um exemplo comum é o aquecimento de uma massa de água através de um fogão, sem que a água sofra mudança no seu estado de agregação. Se mergulharmos um termômetro na água, perceberemos a mudança de temperatura dela. Perceba que estamos falando aqui do calor sensível explorado anteriormente. É fato, né? Durante todo o processo, enquanto a água está em estado líquido, a gente percebe a variação no termômetro. A gente está falando aqui do calor sensível, porque é o calor que pode ser percebido por um termômetro, né? Ele mostra a variação na temperatura durante todo esse procedimento. Então, observe que
Esse cálculo que nós vamos apresentar agora, as equações para esse cálculo, são equações usadas para calcular a quantidade de calor de um material, de uma substância, quando ela não sofre mudança no seu estado de agregação. Capacidade térmica. Quando aquecemos um corpo, ocorre uma variação de temperatura dada por Δθ é igual a θ menos θ0. Θ, a temperatura final, menos θ0, que é a temperatura inicial. A gente já fez bastante o cálculo da variação de temperatura. É a última temperatura medida, subtraída da primeira temperatura aferida. Para pequenos aquecimentos, podemos verificar que a variação de temperatura é diretamente proporcional à quantidade de calor fornecido. A quantidade de calor a gente vai chamar de Q maiúsculo. E por isso temos Q igual a C vezes Δθ. Bom, C é o que eu vou chamar de capacidade térmica e Q a quantidade de calor. A constante C, denominada capacidade térmica do corpo, varia de corpo para corpo. Com base na equação acima, podemos determinar a capacidade térmica fazendo C igual a Q dividido por Δθ. Está muito claro isso aqui, né, gente? Aqui o Δθ está multiplicando a capacidade térmica, ela pode trocar de lado da igualdade, fazendo a divisão lá, ó. Então eu tenho C igual a Q sobre Δθ. É assim que eu calculo a capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica varia de corpo para corpo. Cada corpo tem a sua própria capacidade térmica. A unidade de capacidade térmica é decorrente das equações acima, dessas equações que eu apresentei. E no SI é o Joule por Kelvin, ou J/K. Usa-se também a caloria por grau Celsius, muito comum. A gente representa Cal/grau Celsius, né? O símbolo de grau Celsius. Isso fora do SI, né? Porque no SI eu disse que a unidade é o Joule por Kelvin. E por que decorre dessa equação as unidades de medidas da capacidade térmica? Pensa comigo, ó. A capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. A quantidade de calor ela é medida em Joule ou em calorias. E a variação de temperatura ela é medida em Kelvin ou em graus Celsius. É por isso que eu tenho o Joule por Kelvin e a caloria por grau Celsius. Tudo bem? Calor específico. Experimentalmente, verifica-se que a capacidade térmica de um corpo é proporcional à sua massa, ou seja, a capacidade térmica é igual a C vezes M. Nós vamos ver o que é esse C minúsculo aqui. Nessa equação, o calor específico do material é uma constante. A ele aqui, a gente chama esse C minúsculo de calor específico e o maiúsculo de capacidade térmica. É comum dizermos, por exemplo, calor específico do ferro, calor específico do alumínio, calor específico da água. A gente usa essa terminologia. Como eu disse no slide anterior, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E eu estou acabando de dizer aqui que a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Então eu posso trocar a capacidade térmica pelo calor específico vezes a massa, igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Em outras palavras, o calor específico é dado pela quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Essa é a equação que está aqui. Tudo bem? Decorre das equações a unidade de medida também do calor específico. No SI temos o Joule por quilograma em Kelvin, representado dessa forma aqui, ó. Tradicionalmente ainda usamos também a unidade caloria por grama e graus Celsius, que está aqui, ó, representado dessa forma. Podemos extrair da própria definição de calor específico seu valor para a água. O que vem a ser o calor específico, então? O calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. No caso da água, é preciso 1 caloria
para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. A relação que há entre as unidades de medida de calor específico está aqui. O calor específico da água é 1 cal por grama e grau Celsius. E isso equivale a 4,186 vezes 10 a terceira joule por quilograma e Kelvin. Ok? Essas medidas do calor específico da água fazem com que a gente tenha a relação de transformação entre uma e outra. Uma caloria por grama e grau Celsius equivale a 4,186 vezes 10 a terceira joules por quilograma e Kelvin. Para finalizar, como foi dito lá no início, a gente viu, né, que o calor específico C é dado pela quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Nós temos a quantidade de calor em joule dividido pela massa em quilograma e a temperatura em Kelvin, ou temos a quantidade de calor em caloria dividido pela massa em grama vezes grau Celsius a temperatura. É por isso que aqui em cima está dizendo que a unidade de medida, as unidades de medida de calor específico derivam das equações. Nessa tabela, a gente vai ver o calor específico de algumas substâncias. Aqui algumas substâncias líquidas, né? A água, o etanol e o mercúrio, e aqui alguns sólidos, alumínio, cobre e prata. O calor específico de cada uma dessas substâncias em calorias por grama e grau Celsius e em joule por quilograma e Kelvin, ok? O calor específico de uma substância depende do seu estado de agregação. Para a água, por exemplo, nós temos o gelo, que é a água sólida, com um calor específico de 0,53 calorias por grama e grau Celsius, e o vapor de água, que é a água vaporizada, né, com um calor específico de 0,48 calorias por grama e grau Celsius. O que a gente tira de conclusão disso aqui? Que além do fato de cada substância ter seu próprio calor específico, ele também muda de acordo com o estado de agregação que essa substância se apresenta. A gente vê a água aqui, que no estado líquido tem 1 caloria por grama e grau Celsius. Aqui a água sólida, o gelo, tem 0,53 calorias por grama e grau Celsius. E a água vaporizada tem calor específico de 0,48 calorias por grama e grau Celsius. Quantidade de calor. Se admitirmos que um corpo esteja sendo aquecido ou resfriado e que não esteja ocorrendo mudança em seu estado de agregação, o cálculo da quantidade de calor é dado pela equação Q igual a mc vezes Δθ, ou seja, a quantidade de calor é o produto entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Pessoal, a gente viu lá no slide anterior, um desses aí para trás, que o calor específico é igual a Q dividido pela massa vezes a variação de temperatura. É dessa equação que decorre a de cima. Vamos ver por quê? Se eu pegar aqui essa multiplicação aqui que está dividindo a quantidade de calor, eu posso passá-la para lá, multiplicando o calor específico. Então eu fico com Q igual a mc vezes Δθ, ok? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Poderia ter escrito C vezes M vezes Δθ. Trata-se da mesma coisa, né? Então, é dessa equação do calor específico que a gente tira a equação para o cálculo da quantidade de calor. Então, desde que não ocorra mudança no estado de agregação desse corpo ou dessa substância, eu encontro a quantidade de calor fazendo a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor específico molar. Em determinadas ocasiões, é preferível trabalhar com a quantidade de matéria ao invés da massa. A quantidade de matéria a gente chama de mols, né? Número de mols, um assunto muito relacionado à química. Um mol equivale a 6,023 vezes 10 a 23 unidades elementares de substância. O termo unidade elementar de substância significa que podemos usar esse valor de um mol tanto para átomos quanto para substâncias. Em outras palavras,
A gente pode usar, por exemplo, o termo 1 mol de átomos de cobre, e isso equivale a 6,023 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Ou a gente pode usar o termo 1 mol de moléculas de sal de cozinha, que é uma substância, e isso equivale a 6,023 vezes 10 a 23 moléculas de cloreto de sódio. Tudo bem? No caso de trabalharmos com mol, precisamos fazer uma adaptação na unidade de calor específico, usando o cal por mol e graus Celsius, ou ainda o joule por mol e Kelvin, trocando a massa por mol, porque nós estamos trabalhando com a quantidade de matéria ao invés da massa. Tudo bem? Potência térmica da fonte de calor. A definição de potência térmica de uma fonte de calor é similar à definição de potência que estudamos na mecânica. Como a fonte de calor fornece uma quantidade de calor Q em um intervalo de tempo ΔT, o que chamamos de potência térmica é dada pela equação potência igual a Q dividido pela variação do tempo. Como vimos na mecânica, a unidade de medida de potência no SI é o watt, representado pela letra W, letra maiúscula W, e cuja correspondência com o joule e o segundo é, lá da mecânica, a gente sabe que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. As unidades cal por segundo ou cal por minuto, caloria por segundo ou caloria por minuto, são também unidades de potência térmica. Pessoal, a gente calcula a potência lá na mecânica fazendo o trabalho, né, dividido pelo tempo, tudo bem? De forma similar, aqui a gente calcula a potência dividido a quantidade de calor pela variação de tempo. Trocas de calor. Na verdade, o termo troca de calor não é tecnicamente correto, apesar de consagrado pela doutrina, né? Isso porque, na verdade, o que acontece é a transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas como é um termo ainda muito usual, a gente permanece fazendo uso dele. Consideremos que dois corpos estejam isolados termicamente sem trocar calor com o ambiente. Estando os corpos totalmente isolados, o calor cedido será igual ao calor recebido, obedecendo ao princípio da conservação de energia. O que está dizendo aqui é que a quantidade de calor que um corpo cede é exatamente igual à quantidade de calor que o outro corpo está recebendo. As paredes desses compartimentos que não permitem a passagem de calor de dentro para fora ou de fora para dentro são chamadas adiabáticas. Então, a gente chama essas paredes de paredes adiabáticas. Esses recipientes são chamados de calorímetros e são muito usados em laboratório. Entretanto, eles não são ideais. Por quê? Porque eles até funcionam bem, mas apenas por um certo tempo. Eles não conseguem isolar por muito tempo os objetos do ambiente externo. Os calorímetros ideais são os que têm paredes adiabáticas, incluindo sua tampa. Aqui a gente tem a figura de um calorímetro com objetos dentro dele mergulhados em um líquido, trocando calor. E aqui as paredes formadas de isopor e alumínio, exatamente para fazer esse isolamento. Uma garrafa térmica, uma garrafa de café ou de chá térmica, busca funcionar como se fosse um calorímetro e faz isso satisfatoriamente, pelo menos por algum tempo. Depois de muitas horas, o café acaba esfriando, porque a garrafa térmica não é um calorímetro ideal. Vamos observar agora o gráfico abaixo. Nós temos aqui um corpo A e um corpo B. O corpo A com temperatura superior ao corpo B. Aqui a gente tem o eixo da temperatura, então a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O corpo A e o corpo B tendo sido colocado na presença um do outro, o corpo A tem sua temperatura caindo e o corpo B sua temperatura subindo, exatamente por conta da transferência de calor do corpo A para o corpo B. Ao chegar à mesma temperatura θ, se estabelece o equilíbrio térmico. Nós já vimos muito isso, tá certo?
nesse momento aqui, ó, exatamente nesse tempo, o equilíbrio térmico se dá e os corpos A e B ficam com a mesma temperatura θ. Bom, pessoal, ainda com base no gráfico, né, do slide anterior, a gente pode perceber aqui, ó, que a variação de temperatura do corpo A é igual a θ menos θA, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Só que a gente percebe aqui pelo gráfico que θA é maior que θ. Então esse valor aqui, ó, será um valor negativo, ou seja, o calor cedido será menor que zero. Aqui, ó, o corpo A está cedendo o calor, né? Porque ele está perdendo temperatura. Ele tem temperatura maior que o corpo B, então ele está cedendo o calor para o corpo B, ok? Vamos ver o que acontece com o corpo B. A variação de temperatura do corpo B é igual a θ menos θB. Só que agora, observe que o θB é menor que θ. Então, essa subtração aqui será positiva. Logo, o calor recebido será maior que zero, porque exatamente essa diferença aqui, ó, é maior que zero positivo, ok? A gente viu nos slides anteriores que, em módulo, o calor cedido é igual ao calor recebido, tá certo? Mas se a gente tirar o módulo, a gente vai ficar com menos que cedido, por quê? Porque aqui, ó, é menor que zero, o calor cedido, igual a mais que recebido, porque aqui é positivo, o calor recebido é positivo, ok? Lembrar que aqui, ó, quem está cedendo o calor é o corpo A, porque ele está mais quente, por isso a temperatura dele está caindo. Então aqui, ó, é o Q de A. E aqui, ó, é o Q de B, porque o Q de B é que está recebendo o calor do corpo A, por isso a temperatura dele está aumentando. Bom, se eu pegar esse negativo aqui, que é o calor cedido, e passar para o outro lado da igualdade, olha o que acontece. Pegando aqui menos o calor cedido e passando para o outro lado, eu fico com o calor recebido mais o calor cedido e do outro lado da igualdade sobra zero. Esse é o princípio das trocas de calor. Em outras palavras, a soma do calor cedido com o calor recebido é sempre igual a zero. E por causa disso, eu posso estabelecer essa igualdade aqui também. Ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada? O que é o calor de A? O calor de A é a massa de A vezes o calor específico de A vezes a variação de temperatura de A. E o que é o calor de B? O calor de B é a massa de B vezes o calor específico de B vezes a variação de temperatura de B. Como o calor cedido é o calor de A e o calor recebido é o calor de B, eu posso dizer que o calor recebido é igual a isso aqui, a essa expressão aqui, e o calor cedido é igual a essa expressão aqui. Ok? Por isso, essa igualdade aqui é verdadeira. Calor latente ou de transformação. A gente viu que é calor latente mais ou menos lá atrás, quando falamos de calor sensível. Agora vamos aprofundar. Como a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo para que ele mude de estado depende de sua massa e do material com que ele é constituído, foi definida uma grandeza característica de cada substância e da respectiva mudança de fase. É o calor latente ou o calor de transformação. O calor de transformação é a quantidade de energia por unidade de massa para que uma substância mude totalmente de fase. A gente pode citar aqui como exemplo o gelo. Para que a gente transforme o gelo totalmente em água líquida, é preciso disponibilizar uma quantidade de energia por unidade de massa capaz de fazer toda essa transformação. A gente representa o calor de transformação pela letra L. A gente tem aqui uma tabela que apresenta o calor de transformação de algumas substâncias. Eu vou usar a água mais uma vez como exemplo. Para a gente fundir 1 grama de água, são necessárias 79,5 calorias. Esse é o calor de fusão da água. Já para vaporizar a água, é preciso disponibilizar 539 calorias por grama de água, ok? Essa é a energia capaz de fazer a transformação da água no estado líquido para o estado gasoso. E aqui, os valores das demais substâncias, ok?
Bom, pessoal, nós vimos lá atrás o cálculo da quantidade de calor sem mudança de fase. Nós vimos a fórmula lá, né? Q igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Ok. Agora nós vamos calcular a quantidade de calor na mudança de fase, quando uma substância está mudando de fase. Bom, se o calor de transformação mede a quantidade de calor por unidade de massa, para mudar o estado de uma substância, então, para todo o corpo, basta multiplicarmos esse resultado por sua massa, esse valor por sua massa. Desse modo, um corpo de massa m, seja ele líquido, sólido ou gasoso, necessitará, para mudar de estado, de uma quantidade de calor Q, dada por Q igual a massa vezes o seu calor de transformação. Muito tranquilo isso aqui, pessoal. Vamos pensar na água de novo. Se a água precisa de 79,5 calorias por grama para se transformar em gelo, ok? Basta eu multiplicar quantos gramas de água eu quero transformar para eu saber a quantidade de calor que é necessária para fazer essa transformação. Então, por exemplo, se eu tiver 1 kg de água, basta eu multiplicar 1000 gramas, que é 1 kg, por esse valor, para encontrarmos a quantidade de calor necessária para fazer essa transformação. É isso que está dizendo aqui. Então, essa equação é a equação utilizada para descobrirmos a quantidade de calor necessária para mudar uma quantidade de substância de estado, seja para líquido, sólido ou gasoso. Pessoal, nossa próxima aula a gente vai estudar estado de agregação da matéria. Mas a gente já vai adiantar alguma coisa aqui por causa da relação direta desse assunto com a calorimetria. Vamos falar das leis da mudança de estado de agregação. As 3 leis que eu vou enunciar aqui agora. Primeiro, durante a mudança de estado, a temperatura da substância permanece constante desde o início do processo até seu final, desde que a pressão seja mantida constante. A gente vai ver mais adiante que a pressão ela tem papel preponderante na mudança de estado de agregação. Aqui nós consideramos que a pressão permanece normal e constante, ok? Bom, o que está dizendo a primeira lei da mudança de estado de agregação? Imagine que eu tenha um pedaço de gelo e queira derreter esse pedaço de gelo. A parte do gelo que ainda não foi derretida, ela mantém temperatura constante durante todo o processo. É claro que a parte do gelo que já virou água tem sua temperatura alterada, mas a parte que permanece sólida mantém temperatura constante até que o gelo derreta totalmente. Tudo bem? Primeira lei da mudança de estado de agregação. Segunda lei da mudança de estado de agregação. Toda substância possui uma temperatura de fusão e uma de vaporização. Esses valores são propriedades de cada substância e dependem da pressão. Sobre a pressão eu já falei aqui na nossa primeira lei, tudo bem? Bom, é óbvio que cada substância tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de vaporização. Logo, as temperaturas de fusão e vaporização são distintas. Nós vimos no slide anterior que o calor de transformação para a fusão é um e para a vaporização é outra. Como o calor de transformação depende da temperatura, está relacionada com a variação de temperatura, logo eu terei mesmo uma temperatura para fusão e uma temperatura para vaporização. No caso da água, a gente vê aqui na tabela, ó, aqui embaixo, que a água, a gente já sabe que se solidifica ou se funde a 0 grau e vaporiza a 100 graus Celsius. Aqui a gente tem as medidas de temperatura, os pontos de temperatura de fusão e de vaporização do alumínio e do chumbo, só para servir aqui como exemplo, tudo bem? Por fim, a terceira lei da mudança de estado de agregação. A temperatura de solidificação de uma substância coincide com a de fusão, se mantida a mesma pressão. Também coincidem a temperatura de vaporização e de condensação, também caso a pressão seja mantida. Muito tranquilo entender essa terceira lei, galera. Olha só, a solidificação e a fusão são transformações do estado sólido para o líquido ou vice-versa, não é isso? Eu solidifico quando passo para o sólido e faço a fusão
quando passo para o líquido, ok? Portanto, a temperatura de solidificação e difusão é a mesma, ok? O mesmo acontece com a vaporização e a condensação, porque a vaporização é do líquido para o gasoso e a condensação é do gasoso para o líquido. Então, o que a gente percebe aqui é que a temperatura para transformar líquido em vapor ou vapor em líquido é a mesma, ok? É o que diz a terceira lei da mudança de estado de agregação. Como exemplo aqui, ó, a gente tem a tabela que mostra a temperatura de fusão ou solidificação e vaporização ou liquefação de algumas substâncias sob pressão normal de 1 atm. A gente já falou dessa tabela quando falamos da segunda lei da mudança de estado de agregação. No nosso próximo encontro, vamos prosseguir falando da termodinâmica. Dessa vez, trataremos da mudança de estado da matéria. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!